Os anos finais da década de 80 e início dos anos 2000 representaram uma virada significativa no campo da tecnologia e da informática. Com o advento dos computadores pessoais, uma revolução silenciosa teve início. As máquinas, que antes eram associadas apenas a grandes corporações e salas imensas de processamento de dados, começaram a fazer parte do cotidiano das residências. Nesse cenário de transformação tecnológica, em 1987 é lançado Robocop, um filme que reflete não apenas as inseguranças sociais da época, mas também as ponderações éticas sobre a interação homem-máquina. A robótica e a inteligência artificial, temas centrais de Robocop, estão começando a sair das pranchetas de laboratórios para ocupar um lugar na imaginação popular. A figura do ciborgue, representada pelo protagonista, encarava os medos e as esperanças de uma sociedade às vésperas da era digital. Dessa forma, Robocop não era apenas um comentário sobre a violência e a decadência urbana, mas também uma reflexão profunda sobre os caminhos que a tecnologia poderia levar à humanidade. As questões levantadas por esse filme, como a perda da humanidade em meio à tecnologia e a moralidade da fusão homem-máquina, prenunciavam debates que ganhariam ainda mais relevância com o avanço tecnológico nas décadas seguintes. Já em 99, com a estreia de Matrix, vemos uma revolução dessas discussões. Agora, em vez de nos concentrarmos apenas na fusão física do homem e máquina, mergulhamos em um mundo onde a realidade é construída e manipulada por computadores. A alvorada dos computadores pessoais, que teve início nos anos 80 e 90, deu lugar a um cenário onde a realidade virtual e a simulação tornaram-se conceitos amplamente reconhecidos. Matrix, assim como em Robocop, reflete as preocupações e fascinações de sua época, mas ambas as obras dialogam de maneira intrigante sobre o papel da tecnologia na definição da identidade humana. E se você quer entender as nuances entre essas obras, continue ligado, porque é isso que vamos debater nesse vídeo. Já deixa seu like, se inscreva no canal, e sem mais delongas, bora pro vídeo. Em uma Detroit distópica de um futuro próximo, a criminalidade atingiu níveis alarmantes, tornando a cidade quase ingovernável. Para combater essa escalada de violência e restaurar a ordem, a megacorporação OCP, Omni Consumer Products, assume o controle do precário departamento de polícia. Com uma visão corporativa de justiça e eficiência, a OCP sonha em revolucionar a segurança pública, inicialmente por meio de um robô de combate chamado ED-209. No entanto, esse projeto se mostra um fracasso, com um teste que resulta em uma demonstração mortal de sua impraticabilidade. Como alternativa, surge o programa Robocop. Após o policial Alex Murphy ser brutalmente assassinado por uma gangue local, sua identidade e memórias são usadas para criar a primeira máquina de aplicação da lei com consciência humana, o Robocop. Concebido para ser o protótipo perfeito de combate ao crime, Robocop é implacável contra criminosos e dotado de tecnologia de ponta. Contudo, fragmentos da memória e da humanidade de Murphy começam a ressurgir, levando-o a uma jornada de autoconhecimento e vingança contra aqueles que o destruíram. A história desenrola-se não apenas como uma narrativa de ação e justiça, mas também como uma exploração profunda da identidade humana, da moralidade e das implicações éticas da tecnologia invadindo domínios outrora exclusivamente humanos. Paralelamente, o filme aborda temas como corrupção corporativa, desigualdade social e a influência do capitalismo desenfreado na governança. Detroit, retratada como uma cidade em ruínas, é o palco perfeito para essa análise crítica da sociedade contemporânea. A OCP, com sua visão utópica de uma cidade limpa e eficiente, serve como um espelho distorcido dos perigos da ganância corporativa desenfreada e da tecnologia sem supervisão ética. Em meio a esse cenário, Robocop, com a junção trágica do homem e da máquina, emerge como um símbolo de esperança e resistência contra as forças que buscam desagradar e desumanizar o indivíduo. Quando falamos em influência no mundo do cinema, não estamos apenas nos referindo a cópias diretas ou replicações de ideias, mas também à inspiração sutil e ao diálogo entre temas e conceitos. Embora Robocop e Matrix sejam filmes distintos em muitos aspectos, é inegável que o primeiro ofereceu ao gênero de ficção científica elementos que podemos ver refletidos no segundo. Ambas as obras abordaram a fusão entre homem e máquina, mas de maneiras diferentes, e é nessa intersecção que encontramos algumas influências notáveis. Primeiramente, a ideia central de uma identidade humana, presa ou integrada a um sistema, é um tema dominante em ambos os filmes. Enquanto Alex Murphy é reconstituído como Robocop, uma máquina de combate ao crime com memórias humanas residuais, Neo em Matrix desperta em um mundo onde a humanidade é escravizada por máquinas, vivendo uma ilusão criada por um sistema de computador. Ambos os personagens enfrentam uma crise de identidade, lutando para reconciliar a sua humanidade com a realidade tecnológica que os rodeia. Essa noção de acordar de uma realidade construída é evidente tanto na revelação de Murphy sobre sua própria existência, quanto no despertar de Neo na Matrix. Outro elemento fundamental
é a corporatocracia, ou o domínio das corporações. Em Robocop, a OCP é uma corporação que visa lucrar a qualquer custo, mesmo que isso signifique sacrificar vidas humanas. Da mesma forma, em Matrix, as máquinas buscam otimizar a eficiência à custa da humanidade, usando seres humanos como baterias para alimentar seu próprio sistema. Ambos os filmes apresentam uma visão crítica de sistema que prioriza a eficiência e o lucro sobre a ética e a humanidade. Por último, mas certamente não menos importante, está a representação da resistência. Tanto Robocop quanto Matrix mostram grupos ou indivíduos que se levantam contra um sistema opressivo, seja Murphy lutando contra a corrupção da OCP, ou Neo e os rebeldes desafiando a Matrix. Ambos os filmes celebram a ideia de que, independente de quão avassaladora possa ser a adversidade, a resistência e a luta pela verdade e justiça são intrínsecas à condição humana. E quanto aos elementos do roteiro, muitas tramas em paralelo podem ser traçadas. Homem versus máquina. Tanto em Robocop quanto em Matrix, a dinâmica entre o homem e a máquina é um tema central. Em Robocop, vemos Alex Murphy transformado em uma máquina de combate ao crime, onde o orgânico e o sintético se fundem em uma identidade. Já em Matrix, enquanto seus corpos servem como fontes de energia em ambos os filmes, a linha entre ser humano e máquina é tênue, provocando reflexões sobre o que realmente define nossa humanidade. Realidade construída. A percepção de realidade é desafiada em ambas as obras. Enquanto Robocop tem flashes de suas memórias humanas e luta para entender o seu lugar no mundo como uma entidade ciborgue, os personagens de Matrix são forçados a confrontar a chocante verdade de que o mundo que conheciam era uma ilusão construída para mantê-los subjugados. Os dois filmes brincam com a ideia de que a realidade pode ser maleável e questionável. Corporação e controle. As corporações desempenham um papel dominante nas narrativas de ambos os filmes. Em Robocop, a OCP tem um controle quase que absoluto sobre Detroit, com intenções de remodelar a cidade à sua imagem, priorizando lucros acima das pessoas. Matrix apresenta as máquinas como uma entidade corporativa monolítica que tem total domínio sobre a humanidade, usando-as para suas próprias necessidades. Em ambos os contextos, as entidades dominantes exercem controle através da tecnologia e da manipulação. Questionamento da realidade. Finalmente, tanto Robocop quanto Matrix desafiam os personagens e os espectadores a questionar a natureza da realidade. Murphy deve reconciliar suas memórias fragmentadas com sua existência atual, enquanto em Matrix, a revelação de que a realidade percebida é uma simulação força os personagens a reavaliar tudo o que sabiam. Em ambos os filmes, o questionamento da realidade serve como uma metáfora para o questionamento de verdades aceitas e a busca por um entendimento mais profundo. Em uma análise profunda de Robocop e Matrix, é evidente que esses dois filmes, embora separados por uma década e distintos em sua estilística, compartilham temas profundos e pertinentes que transcendem sua época. Eles dialogam sobre a condição humana em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia e corporações. A fusão e o conflito entre o homem e a máquina, a percepção de realidades construídas e manipuladas e o papel onipresente das entidades corporativas são reflexões que permanecem relevantes mesmo décadas após seus lançamentos. Assim, Robocop e Matrix não são apenas produtos de entretenimento, mas espelhos cinematográficos que refletem as ansiedades, esperanças e dilemas de uma sociedade em constante evolução. Ao revisitarmos e analisarmos essas obras, somos convidados a refletir sobre o nosso próprio lugar em um mundo tecnológico e reafirmar o valor inestimável da identidade e consciência humanas em um mundo cada vez mais povoado por máquinas. E você, concorda com essas semelhanças entre Matrix e Robocop? Caso tenha gostado do vídeo, considere curtir e se inscrever no canal. E caso sinta que tem algo a acrescentar à discussão sobre o tema, deixe aqui nos comentários, mas lembre-se sempre de maneira elegante.